Eu quero saber se você pensa na saúde dos seus rins. Você tem olhado para isso? Responda com hashtag sim, hashtag não pelo nosso WhatsApp, que é o 12997167989. E você pode participar e concorrer a um par de ingressos do Cinemark, tá? Com a hashtag falando nisso. Tá aqui para vocês, ó, das nossas mãos pode ir para de vocês, tá certo? Tá aqui, ó, hashtag falando nisso. E o número a gente tá deixando sempre aqui, tá? Aqui, ó. Não sei se você em casa já acostumou, porque antes ficava embaixo, sabe, amiga? Mas é legal que agora tá aqui, né? Ah, tá bem aqui assim, ó. Não tem erro, tá certo? Olha, muita gente só lembra realmente dos rins quando sente dor ou recebe algum exame alterado e assusta. É verdade, ó, mas esses órgãos, eles trabalham o dia todo, né? De maneira até silenciosa e muitas vezes a gente nem percebe que eles estão sobrecarregados. Pois é, então hoje a gente aqui no estúdio vai refletir um pouquinho sobre o que a gente pode fazer para cuidar muito bem deles, tá certo? Doutor Eduardo de Paiva, da Nefrostar, a nossa referência hoje aqui para trazer mais informações. Que bom ter você aqui, doutor, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, doutor, tudo bem? Obrigada, viu, por ter vindo. Tudo bem. Doutor, para a gente começar ambientalizando esse assunto, vamos falar da função, da importância dos rins no nosso organismo? Os rins são os filtros, né, do nosso corpo. Então, as substâncias são filtradas pelos rins, saem na urina e essas substâncias são tóxicas. Então, se o rim começa a funcionar pouco, esses filtros começam a falhar e as substâncias tóxicas acabam ficando no sangue e elevando o risco dos pacientes para doença renal e cardiovascular. Doutor, acho que o alerta principal de hoje do programa, se a gente pode já fazer um resumo, é o seguinte: procurar um nefrologista antes de ter sintomas. Porque muitas das doenças a gente espera primeiro ficar doente para depois ir no médico. É o que a gente costuma fazer. A importância, doutor, da gente ir no nefrologista para ver se está tudo bem e fazer um acompanhamento. É muito importante. Os rins, eles são silenciosos, né? A doença renal é silenciosa. Então, quando tem sintomas, já está num estágio muito avançado da doença. Então, é importantíssimo que os pacientes, principalmente do grupo de risco, aqueles que são hipertensos, aqueles que são diabéticos, que eles possam fazer o exame preventivo para saber como é que está o funcionamento dos rins. Esses exames são a creatinina e a albuminúria no sangue, ou a proteinúria na urina. Doutor, e muita gente associa a Nefrostar apenas à diálise, né? Assim, vamos falar dessa importância também do atendimento, do consultório, de estar indo lá, não só nesses casos mais graves, né? Legal. A Nefrostar, ela, quando precisa oferecer a diálise, ela oferece com qualidade da hemodiafiltração. Verdade. Mas a nossa principal intenção é que o paciente não chegue a precisar da diálise. Então, aqui a gente está fazendo realmente um alerta, uma campanha para que as pessoas de risco, tanto os hipertensos, diabéticos ou que têm história familiar de doença renal crônica, possam fazer esse exame que é simples, é barato, tem no SUS, tem em qualquer convênio de saúde, que é a creatinina e a relação albumina-creatinina na urina. Com esses dois exames, nós conseguimos detectar se o paciente tem problema no rim ou não. Doutor, pensar um pouquinho sobre a questão da saúde dos rins, também desse cuidado, né, para evitar problemas. Uma vez eu ouvi falar que pro rim não existe remédio, que na verdade a gente tem que prevenir. Se aparece algum problema, mudança de hábitos. Realmente é isso? Hoje, na medicina, a gente já tem algum remedinho que ajude o rim a dar um restart aí? Excelente pergunta. A gente está num momento muito bom da parte nefrológica para falar sobre prevenção em relação a remédios. Até pouco tempo atrás, nós tínhamos praticamente uma classe de medicamentos que conseguiam retardar a progressão dos rins de fases mais leves para fases mais tardias, né, mais avançadas. Hoje, atualmente, depois de 5 anos de pesquisa, nós temos, além dessa classe inicial, temos mais 3 medicamentos que conseguem trazer esse benefício de retardar a progressão. E o que é melhor, dentro desses remédios, praticamente metade deles está na farmácia popular, está disponível na farmácia popular. Então, hoje, a gente precisa detectar a doença mais rapidamente, mais precocemente, para que a gente consiga tratar de maneira adequada. Então, eu vou mostrar para vocês o Instagram da Nefrostar, tá? Vou colocar aqui, vou espelhar para vocês, @nefrostar.sjc, tá bom? Vocês podem entrar lá, marcar sua consulta, você que está com alguma dor, ou sabe já que tem algum problema com isso, pode ligar lá.
Tem os links do WhatsApp, vocês entram em contato lá, eles postam bastante dica também sobre isso, sobre esse tema. Então, que é muito importante, fica a dica aí para vocês, tá bom? É legal, né? Pensando na prevenção, já marca consulta. Para evitar um problema, fica a dica para vocês. O site também está aqui, ó, nefrostar.com, bem completo, tá certo? O bacana é que 80% está dizendo que sim, e a intenção, os 20% que está assistindo o programa, é embarcar nesse movimento também. Exatamente, é importante, viu, gente? Ó, 80% está prestando atenção nos rins, né? Deve estar aí acompanhando. E tem perguntinha direto da Açaí Colinas pro Eduardo, vamos ver. Ó, eu tô aqui no Açaí Colinas com a Simone. Simone, você já teve ou conhece alguém que teve algum problema de pedra nos rins? Sim, eu já tive. Já teve? Como é que foi? Você descobriu cedo? Como é que foi esse processo para você? Eu comecei a sentir muita cólica abdominal e aí eu não dei muita atenção no início, né? Achei que era só uma cólica e a dor foi intensificando e até que eu fui parar no pronto-socorro. E aí lá foi feito ultrassom e foi detectada essa pedra. E melhorou? Sim, depois a medicação. Quais foram as recomendações que os médicos passaram para você? Tomar bastante água, ficar bem atenta, né? Para não acontecer de novo. Qual será que é a quantidade ideal para se ingerir no dia a dia para evitar esse problema? A quantidade ideal gira em torno de 25 a 30 ml de líquidos por dia. 25 a 30 ml por quilo de peso por dia. Então, um paciente de 70 quilos, mais ou menos, daria aí entre 2,100 a 2,5 litros por dia de líquidos no geral. O ideal que seja 50% de água e 50% de um outro líquido para completar os 100%. Lembrando que o refrigerante está fora dessa lista, viu, gente? Exatamente. Aliás, se puder pensar, não pensar nele, melhor ainda pensando nos rins, né? Só reforçar que tem um convite para você aqui, um par de convites do cinema. Manda sua perguntinha, a gente até brincou de receber fotinhos de pedra dos rins. Acredita que a gente recebeu? A gente vai mostrar para vocês agora. Eu amei. A Rosângela, obrigado, Rosângela, por embarcar nessa loucura aqui. A gente ama vocês, viu? Olha, essas são algumas pedras que peguei. Fiz duas litotropia, isso mesmo, né? 3 cirurgias por catéter, meu Deus. Uma cirurgia aberta e continuo tendo pedra nos rins. Triste realidade porque a dor é horrível. Um beijo pra você, viu, Rô? Que delícia ter sua participação. Mas por que algumas pessoas parecem que têm muita predisposição? Tem a ver com o que se come, com hábitos, ou realmente alguma pessoa pode ter mais isso? As duas coisas, né? Tem uma predisposição genética, nós sabemos, né? Conhecemos famílias inteiras que têm pedra nos rins, principalmente essa quantidade grande, como a Rosângela mostrou, né? O mais importante é a gente saber que existe também prevenção para isso, né? E não é só o líquido. Você pode ir num nefrologista, a gente faz um estudo na sua urina para saber de que tipo mais ou menos é aquele mineral, daquele cálculo, e a gente consegue, através de remédios, de outras medidas, prevenir a formação de cálculos. A gente não consegue quebrar esses cálculos, que são realmente quebrados pelo urologista, mas a gente consegue fazer uma prevenção além de tomar água e diminuir o sal na comida. Essa é outra dica que muita gente não fala. Então, comida cheia de sal, vai sal para os rins e acaba fazendo pedra. Não, e eu fiquei bem impressionada com a quantidade de pedras da foto dela, né? Doutor, tem alguma quantidade, assim, que a pessoa pode, máxima, expelir ali, ou numa cirurgia, ou na urina, enfim, mas existe isso, de ser muito? Não existe uma quantidade máxima. Nós temos casos realmente que praticamente todo o sistema urinário do paciente, lá dentro do rim, ele é composto de pedra. São chamados de cálculos coraliformes, como se fosse um coral mesmo. Mas o mais comum na população são aqueles pequenos cálculos e que, por incrível que pareça, são os que mais dão dor, porque eles caem no canal e vão ali inflamando o ureter até sair da famosa cólica de rim. Esses pequenos cálculos realmente são muito chatos de tratar. Olha, a gente fala de pedra no rim, né, gente? A gente fica com medo até de ter, por causa da dor que relatam que é muito ruim. A Carmen mandou uma pergunta interessante pra gente, já que o doutor estava falando de urina e pesquisa. Olha só, gostaria de saber se é normal muita espuma na urina. Obrigado a você pela pergunta. Pode indicar alguma coisa, doutor? Boa pergunta, Carmen. Obrigado pela pergunta, porque é importante a gente falar isso para a população em geral, né? Espuma na urina pode significar proteína na urina. Então, lembra quando eu falei que a gente faz o teste de triagem para a doença renal
a relação de proteína, creatinina na urina. Então, se o paciente está tendo muita espuma na urina, é importante procurar o médico, o nefrologista, para saber se essa espuma não é proteína. E aí sim a gente teria que tratar com medicamento. Ó, a gente tem a participação da Sandrinha de Taubaté. Boa tarde, assunto muito importante. Me preocupa muito sim com os rins. Inclusive já precisei colocar o duplo J. Parabéns pelo programa. O que seria o duplo J, doutor? É geralmente um canal, um caninho que se coloca no ureter depois que se faz um procedimento para quebrar a pedra. Porque aquela pedra quebrada pode entupir o canal, então deixa-se um caninho ali que a gente chama de duplo J, para que a pedra ou a pedra quebrada saia mais facilmente. Tá certo. A gente está com um programa aqui realmente pensando junto à Nefrostar em prevenção. Né? E não é só a prevenção da pedra nos rins, mas até mesmo de você ter um problema sério com os rins no futuro. Você pode prevenir para não evitar a hemodiálise, tá certo? Então lá na Nefrostar você pode marcar uma consulta para fazer todos esses exames que o doutor está falando, para ver se sua urina está tudo certinho, entender em que pé que está isso, tá certo? nefrostar.sjc, aqui tem o WhatsApp deles aqui, que você já pode conversar com eles direto e até marcar a consulta de vocês, tá certo? Fica essa dica para você. Olha só, aumentou um pouquinho para 90,9%, que bom. A nossa intenção é que chegue aos 100% de conscientização, que a gente precisa desse cuidado. E ainda dá tempo de participar, tem sorteio no próximo bloco desse par de ingressos aqui, cineminha garantido para você e para o seu acompanhante, tá? Então, fiquem ligadinhos, hashtag falando nisso, participa com a gente, mande sua dúvida, sua questão, sua curiosidade, sua foto da pedra. A gente já coloca aqui já suas perguntinhas, Isso. tá bom? Mas antes tem uma perguntinha direto do Açaí Colinas, vamos lá. Eu tô aqui no Açaí Colinas com a Fátima. Fátima, me conta, você já teve ou conheceu alguém que teve problema de pedra no rim? Sim, já conheci. Um amigo meu, advogado, trabalhava comigo, ele sofria muito quando ele tinha as dores, era ir direto para o hospital e tomar a injeçãozinha milagrosa e aí ele ficava bem, mas ele acabou tendo que tirar esse rim. Ele fez a retirada? Fez a retirada, sim. Está bem, está normal hoje, mas é sério, eu presenciei e é um sofrimento. Nossa, eu imagino. Mas ó, fica o questionamento. Em quais casos chega a ser uma medida drástica de retirada desse rim? É muito raro necessitar de uma retirada do rim por conta dos cálculos. Geralmente a gente consegue retirar o cálculo ou mesmo fazer tratamentos preventivos para que ele não cresça o suficiente. Um caso mais dramático é quando esses cálculos são tão grandes, acabam gerando uma infecção renal. A gente chama de piohidronefrose. E aí o paciente entra em septicemia, precisa ser internado e a solução para a infecção realmente é a retirada do rim, mas são casos bem raros de acontecer. Tá certo. A gente vai voltar a responder as suas perguntinhas aí em casa. A Natália até mandou pra gente aqui, hashtag quero ingresso. Natália, já manda de novo hashtag falando nisso, nessa pergunta mesmo. Aí sim você vai concorrer ao nosso convite, tá certo? Para entrar no sorteio tem que ser tudo juntinho, hashtag falando nisso. Boa tarde para você, minha querida. Tive dor e descobri pedra nos rins. Porém, logo descobri que estava grávida e nunca mais senti. O que será que pode ter acontecido, doutor? Interessante, hein? Interessante. Natália, provavelmente ou essas pedras saíram quando você teve a crise, que a cólica de rins, ela se dá só quando o cálculo está saindo. Ah, tá. Está no ureter ou chega na bexiga. Então pode ter tido a crise e saiu sem a percepção que saiu, ou mesmo a pedra está quieta lá no rim, sem doer. Para isso seria interessante você fazer um ultrassom dos rins para saber se esses cálculos ainda estão lá ou se foram expelidos no momento da dor. Ainda mais quem já teve, né? É importante sempre fazer o exame novamente para saber como está a situação, né? A Silvia Regina, de Jacareí, boa tarde. Minha tia foi transplantada por problemas renais e viveu com rim doado por 31 anos. Até qual idade podemos doar nossos órgãos, doutor? Olha que caso bonito, né? Lindo 31 mesmo. anos com rim, provavelmente transplantado de um doador relacionado, né? Um familiar. Mas esses casos de doação, na verdade, a gente não se importa muito com a idade. O mais importante é o estado clínico do doador. Então, existe lá a regra até 70 anos, mas a gente já viu
pacientes doando mais que 70 anos por conta do estado clínico estar muito bem, não tem nenhuma doença, então a gente consegue doar acima dessa idade. Então a idade preocupa menos ou importa menos, o que importa mais é se o paciente ele é saudável, não tem nenhuma comorbidade para poder estar doando aquele rim para um paciente com problema renal. Tá certo. O Jorge aqui de São José dos Campos faz um comentário interessante, doutor. Ele é hipertenso e tem cisto nos rins. Diz que sente muitas dores para urinar. Doutor, vamos tentar ver. Tá tudo ligado uma coisa à outra ou não? O cisto com hipertensão e a dor para urinar ou não? Não necessariamente, né? Provavelmente são problemas diferentes, né? Mas precisa ser avaliado por um nefrologista. Tratar a hipertensão, obviamente, faz parte da prevenção renal. Saber se esses cistos são em quantidade que são preocupantes, né? São múltiplos cistos, são poucos, se eles são simples, são complexos, isso dá para a gente avaliar também. E a dor a urinar não necessariamente vem do cisto, provavelmente tem algum problema aí de infecção ou mesmo cálculo, precisa também de avaliação. São 3 problemas aí que precisam ser avaliados por um nefrologista. Inclusive, a infecção urinária é uma coisa super comum, né? Quando é que ela pode se tornar perigosa para a gente, doutor? O perigo quando essa infecção, que geralmente começa ali na bexiga, ela ascende para os rins. Ela, através do ureter, chega nos rins, dando a famosa pielonefrite. Aí é perigoso, os sintomas são dor lombar, calafrio e febre. Então, pacientes que têm infecção de urina, que é aquele ardor para urinar, acabam evoluindo para um quadro de dor lombar, de febre, calafrios, ou mesmo a pressão começa a baixar um pouco, tem que procurar imediatamente um pronto-socorro ou médico, porque pode ser um caso de pielonefrite e aí precisa de antibiótico e tratamento imediato. Tá certo. Nefrostar vai estar ajudando você até prevenir problemas sérios nos rins, tá certo? E para isso você precisa marcar uma consulta, ir lá entender os cuidados que você precisa ter, até fazer exames para ver se está tudo certinho, né? Então tá aqui o site para vocês no GC, esse aqui é o Instagram, nefrostar.sjc, o WhatsApp tá aqui, pode marcar uma consulta então com eles, tenho certeza que você vai ficar bem tranquila e tranquilo com a saúde dos rins. Tá certo, a gente volta para o nosso assunto agora junto ao Nefrostar, respondendo as suas perguntinhas sobre saúde dos rins. A Isa, xará da minha tia, manda aqui, ó, já tive nefrite, pode voltar? E também descobri que tenho a rotação dos rins invertido. Queria entender melhor, pois já estou com o pé na casa dos 60. O que fazer? Um beijo para você, minha amiga, está muito jovem. O que é a nefrite? Nefrite e o rim invertido. Isa, a nefrite pode voltar sim, dependendo do tipo de nefrite. Então precisa ser investigada que tipo de nefrite você teve para poder prevenir uma recidiva, né, uma volta da doença. As malformações dos rins, que seria a má rotação renal, o mais importante é saber se o funcionamento está bom. Não é nem se o rim está no local correto ou não, mas se ele está funcionando bem. Então, Isa, uma dica seria você fazer realmente um exame de creatinina, um exame de urina 1, sedimento urinário, um ultrassom renal e procurar o nefrologista. Pega a dica, viu? A Geralda Santos de Caçapava, preciso aprender a tomar mais água. Gente, parece simples, né, falar que precisa tomar muita água, mas às vezes dá uma certa dificuldadezinha, né? Os seus pacientes falam bastante isso, que tem dificuldade em tomar bastante água, doutor? Falam muito, é uma questão cultural, né? Gerações mais antigas têm pouco costume de tomar água, é mais difícil que a gente convença. Então a gente faz aquelas dicas de deixar já as garrafinhas prontas na geladeira, procurar, de repente, se não gosta de água, algum suco, algum líquido que goste, que não seja refrigerante, e que complemente essa quantidade mínima de água por dia. Refrigerante é um vício, né, gente? Se a gente fica sem, nem sente falta, mas se começa a tomar, não quer parar. É hábito, né? Tudo é questão de hábito. Nossa, é uma coisa assim chata. A Vandriane manda uma pergunta interessante. Obrigado, Vandriane. Um beijo. Quando aparece areia no exame de urina, significa que a pessoa vai ter pedra nos rins? Boa pergunta. Não necessariamente, mas é um sinal de alerta. A gente sempre recomenda, apareceu lá os cristalzinhos, né, que é essa areia que ela comentou, apareceu na urina 1, interessante realmente procurar um médico para fazer mais exames, porque tem uma chance maior de ter cálculo renal, de pedra nos rins.
E a gente falou bastante também da importância, né, de tomar água. Mas, doutor, quais são os hábitos que podem prejudicar o funcionamento dos rins? Que a gente tem, que muitas vezes a gente tem no dia a dia, nem sabe. Exatamente a falta de hidratação, consumir alimentos industrializados ou com uma carga de sódio muito alta, isso indiretamente acaba agredindo os rins, certo? Em relação a medicamentos, muito importante fazer um alerta aos anti-inflamatórios, são remédios que, se você toma numa quantidade cronicamente e sempre, podem lesar os rins e levar a uma doença renal crônica. Então, basicamente, a alimentação não saudável, pouca ingesta de líquidos e excesso de anti-inflamatórios são hábitos que acabam prejudicando a saúde dos rins. A Tieco manda uma perguntinha, pegando carona do que a Ana perguntou agora, bem interessante. Além do refrigerante e corantes, existe algum alimento que seja um grande vilão na formação de pedra nos rins? Doutor, pensando não só na pedra, mas na saúde dos rins, parece que tem uma fruta aí que a pessoa tem que evitar de comer. E quero saber se isso é verdade ou não. Ah, é? Qual? Boa pergunta. Você está falando da carambola, Isso. né? A E aí, carambola, doutor? vamos esclarecer, porque senão o pessoal que vende carambola fica bravo com os nefrologistas. A carambola, ela é proibida para pacientes que já têm problema renal. Ah, tá. Já tem problema de insuficiência renal, Ah, tá. que é o rim funcionando menos do que 60%. E aí, se você ingere carambola nessa situação, a carambola tem uma neurotoxina que acaba se acumulando, porque o rim não vai excretar, e acaba lesando o sistema nervoso central. Mas ela em si não prejudica a função renal, tá bom. não prejudica os rins, pode comer e tomar carambola quem tem os rins funcionando normalmente. Tá certo. Ó, a Irene tem uma dúvida que talvez possa ser sua aí de casa. Boa tarde. É mito ou verdade que alimento com semente ajuda a dar pedras nos rins? As pessoas acham que a semente já vai virar uma semente lá No rim. é. Já vai direto Já pro vai rim. direto a semente. Será? Não, é mito. Ah, é mito. É mito, Na verdade, alimentos ricos em sódio é o grande vilão para pedras nos rins, porque eles carregam o cálcio e o oxalato para a urina, que são os formadores dos cristais e das pedras. Tá certo. A Penha traz uma pergunta interessante. A gente já falou um pouquinho aqui, Penha, mas vamos reforçar sobre pedra nos rins. Pode ser hereditário? A pessoa, isso é pelos genes ou pelos hábitos que papai e mamãe têm, eu vou ter igual? Ou os dois? O DNA, né? Os dois se complementam, mas temos realmente uma transmissão hereditária. Pouco se sabe ainda sobre esse tipo de transmissão genética, mas a gente pega realmente famílias inteiras com cálculos renais, cálculos coraliformes, cálculos grandes. Então é importante que, se você tem um antecedente na família de cálculos renais, que você procure exames, procure um médico para saber se você também tem cálculo renal. Aproveitando todo esse gancho do programa de hoje, eu quero agradecer sua participação, doutor. Espero que tenha esclarecido para vocês muitas coisas hoje e eu vou deixar o Instagram, tá? nefrostar.sjc. Aproveitem para dar uma olhada no conteúdo lá, pegar algumas dicas. Tem o contato do WhatsApp para você marcar a sua consulta e ficar de olho na saúde dos rins, que é muito importante, viu, gente? Com certeza. Doutor, mais uma vez, obrigado pela participação. A gente agora vai ter o sorteio. Você que mandou perguntinha, teve muita pergunta que não entrou no ar, mas você vai concorrer mesmo assim, tá bom? Colocou o hashtag falando nisso, quem leva hoje... Silvia Regina, a pergunta dela entrou ao vivo com a gente. Que legal, viu? Parabéns, viu, Silvia? A nossa equipe vai entrar em contato com você. Cineminha garantido para você e para um acompanhante. Olha, amanhã a gente tem 2 assuntos no programa. Um, a gente fala da Innovation Week, bem legal, viu? Uma semana que traz muita gente de fora falando de tecnologia. E também um congresso de saúde integral com visão para o autismo e TDAH. E claro que a gente conta com vocês. Fiquem com Deus, muito obrigada pela companhia, pela audiência. E a gente se vê amanhã, tá? Beijo, tchau, tchau. Tá aqui.